Você já percebeu que há algo de misterioso que acontece quando uma mãe reza? Quando ela dobra os joelhos, fecha os olhos e pronuncia as palavras da Ave Maria, algo se move no invisível. Não é apenas som, é poder. Não é apenas repetição, é intercessão viva. Há um instante em que o coração da mãe se une ao coração de Maria e juntas elas tocam o coração de Deus. É nesse encontro silencioso que milagres começam a acontecer, mesmo quando ninguém vê, porque quando uma mãe ora, o céu inteiro se inclina para ouvir. Existem dias em que o medo fala mais alto, dias em que você observa o comportamento do seu filho e percebe sinais de afastamento, de confusão, de solidão. E o coração se aperta. Você tenta orientar, conversar, aconselhar, mas há momentos em que as palavras humanas parecem não bastar. É aí que a oração se torna ponte entre o que você não pode controlar e o que Deus pode transformar. Cada Ave Maria que você reza é uma semente lançada no terreno da alma do seu filho. E mesmo que esse terreno pareça árido agora, a chuva da graça virá. A oração da Ave Maria é mais do que uma tradição. É uma declaração de fé, um ato de entrega, uma aliança com o céu. Quando você diz Ave Maria cheia de graça, você está repetindo as mesmas palavras que o anjo pronunciou quando o Verbo se fez carne. Está recordando o instante em que Deus escolheu uma mulher para ser o canal da salvação. E toda vez que você repete essa oração, você convida essa mesma graça a entrar novamente na sua casa, na sua história e na vida do seu filho. A fé de uma mãe é força que atravessa o tempo e o espaço. Quando Maria ouviu o anjo, ela respondeu com confiança: Eis aqui a serva do Senhor. Essa mesma confiança é a que Deus espera de você. Mesmo sem ver, continue orando. Mesmo sem entender, continue confiando. Porque a oração não é apenas um pedido, é uma entrega. E quando você entrega, Maria passa na frente. Ela se antecipa aos perigos, cobre os filhos com seu manto e abre os caminhos que pareciam fechados. Há batalhas espirituais que você nem imagina, mas Maria as vence em silêncio com a força da intercessão. O mal recua diante da Ave Maria. As tentações perdem poder. O coração endurecido começa a se abrir. O filho afastado começa a se lembrar de Deus. Tudo isso porque uma mãe orou. A Ave Maria é, portanto, a oração da esperança. É a voz da mãe que não desiste. É o grito silencioso da fé que confia mesmo sem ver. Hoje, ao longo deste vídeo, você vai entender que cada palavra da Ave Maria é um escudo, uma chave, um gesto de libertação. Que essa oração aproxima seu filho de Deus e o liberta do que o prende. Que o amor de Maria continua atuando hoje como atuou em Nazaré, em Caná, no Calvário. Que quando você ora, o céu se move e nenhuma distância é capaz de apagar o poder dessa conexão, a oração que restaura o caminho quebrado. Existem caminhos na vida de um filho que se perdem sem que a mãe perceba de imediato. Pequenos desvios, decisões apressadas, amizades que parecem inofensivas, mas aos poucos o afastam da fé, da luz e da paz interior. De repente você olha e sente que algo mudou. O olhar já não é o mesmo. A alegria parece ter sido substituída por um vazio que você não sabe explicar. É nesse momento que o coração de mãe se aperta e busca em Deus a força que as palavras humanas já não conseguem oferecer. É nesse momento que a Ave Maria se torna mais do que uma oração. Ela se torna ponte. Cada vez que você pronuncia a Ave Maria, é como se reconstruísse uma parte desse caminho quebrado.
As pedras que o mundo colocou se movem, as feridas se fecham, a esperança renasce. Porque a Ave Maria tem poder de restauração, não apenas espiritual, mas emocional. Ela toca o coração do filho e também o coração da mãe, alinhando novamente o amor humano ao amor divino. O filho que se distancia pode tentar apagar a fé recebida na infância, mas nenhuma oração feita por uma mãe se perde. Ela permanece viva, como uma chama que nunca se apaga, aguardando o momento de iluminar novamente o caminho. A psicologia ensina que os vínculos construídos com amor são os mais resistentes, mesmo quando há afastamentos. Espiritualmente, isso significa que o vínculo entre uma mãe que reza e o filho por quem ela intercede é indestrutível. A oração mantém essa conexão ativa, mesmo quando há silêncio, rebeldia ou distância. Quando você reza a Ave Maria, está dizendo a Deus: eu confio, ainda que Ele não escute minha voz, que escute a tua. E Deus escuta. E Maria leva essa súplica como um perfume suave, apresentando ao filho o nome do seu filho. Não é coincidência que o primeiro milagre de Jesus tenha acontecido em Caná, atendendo ao pedido de Maria. Foi ela quem percebeu que faltava vinho, que havia algo quebrado naquela festa, e intercedeu. Jesus transformou a água em vinho, e é isso que Maria faz ainda hoje. Quando percebe o amor de uma mãe em oração, ela intercede, e Deus transforma a água da preocupação no vinho da esperança. O filho que se afastou pode se reencontrar. O coração frio pode ser reacendido. O caminho quebrado pode ser restaurado. Quando você sentir que já não há o que fazer, lembre-se de que o poder da Ave Maria começa exatamente onde suas forças acabam. É ali que Maria entra, reconstrói, restaura e devolve ao seu filho o rumo que o leva de volta para Deus. O chamado de Maria para as mães que sofrem em silêncio. Há dores que o mundo não percebe, mas que Maria compreende por inteiro. A dor de uma mãe que vê o filho se afastar da fé, perder-se em escolhas erradas ou ser envolvido por influências que ferem o coração. É uma dor silenciosa, que não encontra consolo fácil, porque é feita de preocupação constante e amor sem limites. Maria conhece bem esse silêncio. Ela também conheceu o sofrimento que não podia ser explicado em palavras. Quando viu Jesus carregando a cruz, não pôde impedir, mas pôde permanecer. Ficou de pé, confiante, mesmo sem entender tudo. Esse é o chamado que ela faz hoje às mães que sofrem. Não desistam, fiquem de pé, rezem. O sofrimento de uma mãe não é inútil quando é oferecido em oração. Cada lágrima pode se transformar em intercessão. Cada noite sem dormir pode se tornar um rosário de amor. Maria não ignora o que você sente. Quando você reza, ela acolhe a sua dor como acolheu o corpo ferido de Jesus nos braços. O chamado de Maria para as mães que sofrem em silêncio. Há dores que não se expressam em palavras. São as dores das mães que veem seus filhos se afastarem de Deus, se perderem em caminhos de confusão, se deixarem influenciar por ideias e comportamentos que ferem a alma. Essa dor é silenciosa, mas profunda. É a dor de quem ama e não pode controlar, de quem ora e ainda não vê mudança, de quem teme pelo futuro, mas continua acreditando mesmo quando tudo parece incerto. E é a essas mães que Maria dirige um chamado. Maria conhece a dor de ver o filho ser incompreendido, rejeitado e ferido. Ela esteve ao pé da cruz, firme, mesmo sem entender todos os planos de Deus. E é dessa experiência que nasce o seu chamado. Não desista, reze,
confie. Quando Maria convida uma mãe à oração, ela não promete uma vida sem dor, mas promete presença constante. Ela caminha ao lado, sustenta, consola e dá sentido ao sofrimento. Sua voz não grita, sussurra, e é nesse sussurro suave que a mãe encontra direção. As mães que sofrem em silêncio carregam dentro de si uma força que o mundo não entende. São mulheres que travam batalhas invisíveis, mas que continuam acreditando na promessa de Deus. Quando rezam a Ave Maria, elas se unem à Mãe do Céu numa comunhão de fé que ultrapassa o tempo e o espaço. Cada oração é um pedido, mas também um ato de resistência. É como dizer: eu não vou desistir do meu filho, eu o entrego a ti, Maria, porque sei que sob teu cuidado ele será alcançado pela graça. E Maria atende. Ela visita o coração do filho, mesmo quando ele não quer ser visitado. Ela fala ao ouvido dele nas horas de solidão. Ela toca o pensamento dele quando o perigo se aproxima. Maria trabalha silenciosamente, mas com poder. E o sofrimento da mãe, quando oferecido em oração, torna-se instrumento de redenção. Há um tipo de força que nasce na dor acolhida. É a força da fé purificada, da confiança madura, da esperança que já não depende de resultados imediatos. É essa força que Maria quer despertar em você. Não se trata de suportar calada, mas de transformar o silêncio em oração, a lágrima em entrega, o medo em fé. Porque quando uma mãe une seu sofrimento ao de Maria, o céu inteiro se move em favor do seu filho. A força libertadora da palavra bendita. Há palavras que curam e palavras que ferem. Há vozes que trazem confusão e vozes que trazem paz. E entre todas as palavras já pronunciadas sobre esta terra, poucas têm tanto poder quanto aquelas que saíram da boca do anjo Gabriel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essas palavras foram ditas no momento em que a história da humanidade mudou para sempre. Foram o anúncio da libertação. A partir delas, o Verbo de Deus se fez carne e a luz entrou no mundo. Por isso, cada vez que uma mãe pronuncia a Ave Maria, ela repete a bênção original que abriu as portas do céu. A Ave Maria é uma oração que contém em si um poder libertador profundo. Libertador porque traz luz onde há escuridão. Libertador porque reconecta o filho à fonte da graça. Libertador porque lembra ao coração o valor da pureza, da obediência e da fé. Quando a mãe reza com sinceridade, essas palavras penetram o invisível. Elas atravessam o medo, dissolvem a culpa e quebram correntes espirituais que o mundo tenta impor. A voz da mãe em oração se torna eco da voz do anjo, e o inimigo reconhece essa força. Ele recua, porque sabe que onde Maria é invocada, o mal perde território. É impressionante perceber como palavras de fé reconfiguram o ambiente interior. A psicologia espiritual ensina que o cérebro e o coração respondem àquilo que escutam com fé. Quando a mãe repete a Ave Maria, está treinando o próprio coração a confiar, a repousar, a resistir. A oração transforma a mente, desperta a serenidade e ativa a esperança. E o filho, mesmo sem saber, é alcançado por essa vibração de amor e luz que parte da oração da mãe. Cada frase da Ave Maria é como uma chave. Bendita sois vós entre as mulheres. Essa é a proclamação da bênção. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa é a proclamação da vitória. E quando a mãe diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, ela reconhece que a misericórdia de Deus
é maior que qualquer queda, maior que qualquer erro. O filho que vive preso a vícios, mágoas ou tentações é tocado por essa súplica que clama: agora. E o agora é sempre o tempo da libertação. Não há palavra perdida quando é pronunciada com fé. Cada Ave Maria sobe como incenso diante do trono de Deus e retorna em forma de graça. Onde há desordem, vem a harmonia. Onde há tristeza, vem a consolação. Onde há aprisionamento espiritual, vem a libertação. Porque a palavra bendita da Ave Maria não apenas fala com Deus, ela traz Deus novamente para perto. O nome de Jesus no centro da oração. No coração da Ave Maria existe um nome que sustenta toda a oração: Jesus. Ele é o centro, a razão e a força que faz com que cada palavra tenha poder. A Ave Maria não é uma oração dirigida apenas a Maria, mas uma exaltação ao mistério de Deus feito homem, ao Cristo que nasceu do ventre dela para libertar o mundo. Por isso, quando uma mãe reza, ela não apenas chama por Maria, mas também proclama o nome que está acima de todos os nomes. E esse nome tem poder para curar, restaurar e libertar. Há uma profundidade espiritual na forma como a Ave Maria foi construída. As primeiras palavras vieram do anjo. Foram palavras divinas. E o centro da oração é o nome de Jesus, o próprio Filho de Deus. Maria é o canal, a voz que leva o coração da mãe até o coração do filho. E quando a mãe pronuncia: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, é como se o nome de Cristo ecoasse sobre a vida do filho, dissipando sombras, curando feridas e libertando o espírito. É uma proclamação viva, uma declaração de fé e vitória. O nome de Jesus, pronunciado com fé, altera realidades. É como uma luz que se acende em meio à escuridão. É como um perfume que purifica o ambiente. Quando você reza a Ave Maria e chega ao nome de Jesus, pause por um instante. Sinta o peso sagrado dessa palavra. É o nome que salvou, que perdoou, que libertou. É o nome diante do qual todo joelho se dobra, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 10. É o nome que faz o inferno estremecer e o céu se abrir. Maria nunca quis ser o centro. Ela sempre apontou para o Filho. E é isso que torna a Ave Maria tão poderosa. Porque toda vez que você a reza, você entra no mesmo movimento espiritual de Maria. Olhar para Jesus, amar Jesus, entregar tudo a Jesus. É essa dinâmica de amor e entrega que muda destinos. Para o seu filho, talvez o nome de Jesus já tenha se tornado distante. Talvez ele tenha se esquecido de orar, de acreditar, de confiar. Mas quando você o pronuncia por ele, o céu escuta. O Espírito Santo age. As barreiras que o prendem começam a se desfazer. Porque o nome de Jesus, repetido com fé, reabre os caminhos que o pecado tentou fechar. Então, quando rezar, não apenas repita, proclame. Declare com convicção: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deixe que o nome do Salvador envolva o nome do seu filho, e você verá o invisível se mover. Porque quando o nome de Jesus está no centro da oração, a libertação acontece. A graça que desce sobre o filho quando a mãe reza. Há um mistério silencioso que acontece cada vez que uma mãe dobra os joelhos e entrega seu filho a Deus por meio da Ave Maria. É como se o céu se abrisse por um instante e uma chuva invisível de graças começasse a cair. Cada palavra pronunciada com fé é como uma gota de luz que desce suavemente sobre a alma do filho, mesmo que ele esteja distante, confuso,
distraído ou endurecido. A graça de Deus não conhece barreiras e, quando é invocada pela oração de uma mãe, alcança lugares que nem mesmo o amor humano conseguiria tocar. Maria, ao ser saudada como cheia de graça, se tornou fonte de bênção para toda a humanidade. E quando você reza a Ave Maria, participa dessa abundância espiritual. É como se mergulhasse seu filho nessa mesma fonte de graça, deixando que as impurezas se dissolvam e que o brilho da presença divina volte a se manifestar nele. Mesmo quando o coração dele parece distante de Deus, a oração o envolve de forma misteriosa, preparando o terreno para o reencontro com o amor divino. A graça que desce sobre o filho não é sempre perceptível de imediato. Às vezes ela age de forma lenta e profunda, curando feridas interiores, acalmando revoltas, desfazendo traumas, despertando saudades da fé. Em outras vezes, age como um vento repentino, transformando atitudes, decisões e caminhos. Mas em todas as formas, ela age, porque a oração de uma mãe é insistente e o céu nunca é indiferente a ela. Psicologicamente, a mãe que reza também transmite paz. Seu olhar muda, sua voz se suaviza, seu comportamento se torna mais compassivo. E essa serenidade se reflete no lar e na vida do filho. A graça de Deus se manifesta também por meio do equilíbrio da mãe, que aprende a confiar e a entregar. Ela passa a ser sinal vivo do amor de Maria dentro da própria casa, e a oração se transforma em atmosfera. Não há distância que a oração não alcance. Mesmo que o filho esteja longe, vivendo entre influências contrárias à fé, a graça chega. Mesmo que ele não queira ouvir, ela o toca. Mesmo que ele não perceba, ela o envolve. Porque a oração de uma mãe é como um perfume que se espalha, invisível, mas real. Silencioso, mas transformador. E é por isso que você deve continuar rezando, mesmo quando parece que nada muda. A cada Ave Maria, uma nova porção de graça desce. A cada entrega, um fio invisível de luz se fortalece. E pouco a pouco, o amor de Deus vai reconstruindo o coração do seu filho, guiando-o de volta para a casa do Pai. A batalha invisível da mãe que ora. Há uma batalha acontecendo no invisível. E muitas mães nem imaginam o quanto sua oração participa dela. Quando você reza a Ave Maria, não está apenas repetindo palavras. Está travando uma luta espiritual silenciosa. Cada vez que invoca o nome de Maria, você faz com que a luz penetre onde o mal tenta se esconder. A oração é a arma que não se vê, mas que tem o poder de desarmar o inimigo, de romper correntes espirituais e de libertar o seu filho de influências que o afastam de Deus. Maria é a mulher que pisa na cabeça da serpente, como está escrito no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ela não apenas intercede, ela combate. E quando uma mãe reza sob a proteção dela, torna-se participante dessa mesma missão. O inimigo teme a voz da mãe que ora, porque sabe que essa voz não é apenas humana. É eco da voz da Mãe de Deus. É o amor transformado em escudo. É a fé transformada em espada. É a força de uma mulher que não desiste, que não cede, que luta de joelhos e vence. A batalha não acontece fora, acontece dentro. Dentro da mente que tenta duvidar, dentro do coração que se cansa, dentro das situações que parecem não mudar. Mas é aí que Maria entra com sua presença firme e serena. Quando a mãe começa a sentir que está perdendo forças, ela se aproxima e diz: "Eu estou aqui." E sua presença muda tudo. Ela renova, encoraja,
e ensina a resistir. A oração da Ave Maria é, por isso, uma oração de libertação. Cada Santa Maria, Mãe de Deus, é como um golpe espiritual contra aquilo que aprisiona o seu filho. Cada vez que você pronuncia "rogai por nós, pecadores", está entregando a luta nas mãos de quem nunca perde. Maria sabe enfrentar o mal com ternura e vence com o poder da humildade. A psicologia da fé ensina que quando uma mãe acredita na força do bem, essa crença molda sua atitude, sua energia, sua forma de agir. Ela se torna mais paciente, mais firme, mais confiante. E é essa firmeza que o filho percebe, mesmo inconscientemente. Ele sente que algo o protege, que algo o impede de cair por completo. Essa coisa invisível é a intercessão viva que parte da oração da mãe. Muitos livramentos acontecem sem serem vistos. Um atraso que evita um acidente. Um encontro adiado que afasta uma má influência. Uma inquietação que faz o filho repensar uma decisão. Isso é batalha espiritual vencida pela oração. Por isso, não desanime se não vê resultado imediato. A luta espiritual é constante, mas Maria nunca se ausenta. Ela passa à frente, combate com você e transforma o impossível em vitória. Continue orando, continue confiando, porque toda mãe que reza não apenas protege seu filho, ela luta por ele com o poder que vem do céu, a presença viva de Maria no lar. Há lares em que a presença de Maria é sentida antes mesmo de se ouvir uma oração. São casas em que o ar parece mais leve, em que a paz se manifesta em pequenos gestos, em que a serenidade se espalha mesmo nos dias difíceis. Isso não acontece por acaso. É fruto da oração constante, do amor silencioso e da fé perseverante de uma mãe que convida Maria para habitar com ela. Cada Ave Maria pronunciada com fé é como uma janela aberta para o céu. A graça entra, o ambiente muda, a atmosfera se purifica e o lar se torna espaço de luz. Quando a mãe ora, algo se transforma na casa. O tom de voz muda, a ansiedade se acalma, os conflitos diminuem. A oração da Ave Maria cria uma vibração de harmonia que influencia não apenas a mãe, mas todos os que vivem ali. É como se o lar passasse a respirar a presença de Deus. E essa presença não é simbólica, é real. Maria, que foi o primeiro sacrário vivo, continua levando Cristo aos lugares onde é invocada. Quando você a chama, ela entra, abençoa, protege e permanece. A casa de Nazaré, onde Maria viveu, era simples, mas ali o céu habitava. E é isso que acontece quando você transforma sua casa num lugar de oração. O tamanho da casa não importa. O que importa é o espaço que o seu coração dá à presença divina. A cada Ave Maria, Maria se faz presente como mãe e rainha, trazendo a mesma ternura com que cuidou de Jesus. Psicologicamente, esse tipo de ambiente também tem um impacto profundo. Uma casa que respira paz ajuda os filhos a desenvolverem segurança emocional, diminui tensões, reduz impulsividade e fortalece vínculos afetivos. A oração cria um campo de acolhimento, e os filhos percebem isso mesmo sem entender o porquê. Eles sentem que aquele espaço é refúgio, é abrigo, é lar. Muitas vezes a presença de Maria se manifesta em detalhes, no olhar mais paciente da mãe, na palavra dita com mansidão, no perdão oferecido antes do conflito crescer. A oração muda o ambiente porque muda primeiro quem ora. E quando a mãe muda, tudo ao redor se reorganiza. Então, se há desordem, se há tensão, se há distância dentro da sua casa, comece pela Ave Maria. Reze em voz alta,
Reze em silêncio, reze caminhando pelos cômodos. Diga: Maria passa na frente do meu lar, purifica este ambiente, renova nossas forças e traz de volta a paz. E você verá que algo começará a acontecer, porque onde Maria entra, o mal não permanece. Onde Maria habita, reina o amor. E onde há amor, há libertação. O coração da mãe como altar de intercessão. Há um lugar onde o céu e a terra se encontram todos os dias, mesmo sem ninguém perceber. Esse lugar é o coração de uma mãe que reza. É ali que as intenções se formam, que as lágrimas se transformam em súplica, que o amor se converte em intercessão. Quando você reza a Ave Maria com fé, seu coração se torna um altar vivo, onde a presença de Deus desce e Maria se faz mediadora entre o seu amor de mãe e a misericórdia divina. O coração que ama e confia é o lugar onde o milagre começa. Maria é o exemplo perfeito desse altar interior. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus, ela não precisou de um templo, de um incenso ou de uma estrutura externa. O altar foi o seu próprio coração aberto à vontade de Deus. E é isso que acontece quando uma mãe se coloca em oração. O lar se transforma, o ambiente muda, mas a primeira transformação acontece dentro dela. O coração da mãe passa a pulsar no mesmo ritmo do coração de Maria. Esse altar interior é onde se travam as maiores batalhas e onde são vencidas as maiores vitórias. É ali que você aprende a não desistir, mesmo quando não vê respostas imediatas. É ali que você aprende a confiar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É ali que o Espírito Santo sussurra: continua, eu estou ouvindo. Cada Ave Maria pronunciada é uma chama acesa nesse altar. E mesmo quando parece que o fogo está se apagando, Deus sopra novamente e o reacende. Do ponto de vista espiritual e psicológico, essa prática fortalece a mãe. Quando você transforma a oração em hábito, cria um espaço de refúgio dentro de si. Esse espaço é o lugar onde a culpa se dissolve, o medo perde força e a fé encontra solo fértil para florescer. Você aprende a reagir com amor diante do que te fere, a responder com paciência ao que te irrita, a oferecer em silêncio o que antes se transformava em desespero. Esse é o efeito da oração constante. Ela muda primeiro o interior para depois mudar o exterior. E é por isso que o coração de uma mãe tem tanto poder. Porque quando ele se torna altar, cada batida é uma prece, cada suspiro é uma entrega, cada lágrima é uma oferenda. Maria, ao olhar para esse coração, reconhece nele o reflexo do seu próprio amor. E quando uma mãe se une a ela nessa oração viva, nada fica sem resposta. Por isso, mantenha o altar aceso, mesmo nos dias em que a fé parece fraca, mesmo quando as palavras não saem. Reze do jeito que puder, com o que tiver, e o céu fará o resto. Porque o coração da mãe que ora é o lugar onde a graça de Deus se derrama sem medida, alcançando o filho, a casa e toda a família. A libertação que começa no amor. Toda libertação verdadeira nasce do amor e não do medo. O medo aprisiona, mas o amor liberta. E é por isso que a Ave Maria é tão poderosa, porque é uma oração inteiramente construída sobre o amor. Quando uma mãe reza por seu filho, ela não o entrega a Deus por desespero, mas por amor. Ela não pede que Maria o proteja porque tem medo do mal, mas porque acredita que o bem é mais forte. A libertação que vem pela Ave Maria não é apenas espiritual, mas também emocional e interior.
ela começa dentro da mãe, no coração que aprende a amar com a mesma ternura e confiança com que Maria amou Jesus. Maria nunca forçou, nunca impôs, nunca controlou. Ela amou com liberdade, guiou com doçura e esperou com fé. E é isso que o amor ensina: a libertar sem soltar, a proteger sem prender, a confiar sem exigir. Quando a mãe reza a Ave Maria, ela convida Maria a ensiná-la a amar desse jeito. A cada palavra, algo dentro dela se reorganiza. A ansiedade dá lugar à serenidade, a culpa se dissolve em compreensão e o medo cede espaço para a confiança. Essa é a primeira libertação, a da própria mãe. E quando a mãe é liberta, o filho também é. Porque o amor liberto cura vínculos, desfaz padrões e quebra correntes invisíveis que o medo havia construído. Um filho pode resistir a conselhos, mas não resiste por muito tempo ao amor que ora por ele. A oração feita em amor não acusa, não ameaça, não controla. Ela acolhe, intercede e confia. É por isso que a Ave Maria é uma oração tão completa, porque contém em si o equilíbrio perfeito entre ternura e força, entre entrega e poder. A libertação que vem de Maria acontece em silêncio. Ela não impõe, transforma. Ela não confronta com dureza, mas toca o coração com doçura. É assim que o filho começa a mudar. De repente, ele sente paz onde antes havia inquietação. Sente arrependimento onde antes havia resistência. Sente vontade de se aproximar de Deus, mesmo sem entender o motivo. Isso é a obra de Maria. É o amor agindo de forma sutil, mas profunda, restaurando o que o medo e o pecado tentaram destruir. O amor é a linguagem que Maria usa. E quando você reza movida por esse amor, está participando do modo como ela mesma cuida. Não é um amor que tenta controlar o destino, mas um amor que entrega o destino ao controle de Deus. É o amor que confia, mesmo sem ver, que permanece, mesmo sem entender, que reza, mesmo sem respostas. Esse é o amor que liberta, o amor que transforma, o amor que vence. Por isso, se o seu filho está preso em algo, em maus hábitos, em tristezas, em afastamento de Deus, comece a libertação amando e rezando. Porque toda mãe que ama como Maria e reza como Maria se torna instrumento de libertação e graça. O milagre do retorno à fé. Há um momento em que o coração que parecia distante de Deus começa a pulsar novamente em direção à luz. Às vezes acontece lentamente, quase imperceptível. Outras vezes de forma repentina, como uma lembrança que invade o pensamento, uma saudade inexplicável da presença divina. Esse é o milagre do retorno à fé. Algo que não se força, mas se planta com paciência, se rega com oração e floresce pela graça. E nenhuma oração é mais fértil para esse milagre do que a Ave Maria, pronunciada com amor e constância. Muitos filhos se afastam da fé não por rebeldia, mas por feridas. Feridas causadas por decepções, dúvidas, culpas, traumas ou influências que os fazem acreditar que Deus se esqueceu deles. Mas Maria, com sua ternura e silêncio, sabe alcançar os corações feridos. Ela entra sem julgamento, apenas com amor. E através das orações das mães, ela sussurra aos filhos palavras que curam. Volta, o Pai ainda te espera. É assim que o retorno à fé começa, no amor que acolhe, não no medo que ameaça. Cada Ave Maria rezada é uma semente de fé plantada no solo da alma. Mesmo que leve tempo, mesmo que o terreno pareça infértil, o Espírito Santo trabalha em segredo.
A graça vai encontrando brechas, as orações da mãe vão abrindo espaço e o coração do filho começa, pouco a pouco, a ceder. Pode acontecer em uma conversa inesperada, em uma missa assistida sem querer, em um momento de dificuldade em que ele finalmente sente a necessidade de Deus. Nada disso é acaso, é resposta, é colheita da oração silenciosa e perseverante que você vem fazendo. Psicologicamente, o retorno à fé também é um processo de reconciliação interior. A oração da mãe cria um campo de segurança que permite ao filho se reaproximar de Deus sem medo de julgamento. Ele começa a se sentir acolhido novamente, digno de perdão, capaz de recomeçar. E é esse sentimento que reabre o coração para a fé. Maria faz esse caminho ser suave, porque conhece a dor de quem erra, mas também a alegria de quem volta. Muitas mães esperam esse milagre durante anos, algumas a vida inteira. E é justamente na perseverança que está a vitória. Maria nunca abandona o filho que a mãe lhe confia. Mesmo quando o tempo passa, mesmo quando a fé parece distante, ela continua intercedendo. O filho pode até se esquecer das orações da infância, mas Maria nunca se esquece dele. O milagre do retorno à fé é sempre uma resposta de amor. E quando acontecer, porque vai acontecer, você reconhecerá. Não porque verá sinais grandiosos, mas porque sentirá paz. A paz de quem sabe que Deus nunca deixou de agir, mesmo quando o silêncio parecia ser tudo o que havia. Continue rezando, continue confiando, porque a fé que nasce de uma mãe que ora é uma força que nenhum desvio pode apagar. Oração da Ave Maria guiada, pela libertação do Filho. Agora é o momento de transformar tudo o que foi dito em oração viva. Feche os olhos, respire fundo e coloque o nome do seu filho nas mãos de Maria. Imagine-o envolto por uma luz suave, como se estivesse sendo coberto pelo manto da Mãe do Céu. Sinta o amor que move o seu coração unir-se ao amor de Maria e juntos apresentarem esse filho a Deus. Esta não é apenas uma repetição de palavras, mas um ato de fé, de entrega e de libertação. Maria, Mãe do Céu, Mãe de misericórdia e esperança, hoje te entrego o meu filho. Tu sabes o que ele vive, o que ele sente e o que ele precisa. Tu conheces suas dúvidas, seus medos e suas lutas. Onde eu não posso estar, entra tu. Onde eu não consigo proteger, protege tu. Onde eu não posso falar, fala tu. Passa na frente de cada caminho, de cada escolha, de cada pensamento e envolve-o com teu amor materno. E agora, guiadas pela fé e pela confiança em ti, rezamos juntas, Mãe Santíssima, pelas mãos da libertação e da graça. Primeira Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, que esta primeira Ave Maria seja como uma luz que toca a mente do meu filho, libertando-o de pensamentos negativos e confusos e abrindo espaço para a sabedoria do Espírito Santo. Segunda Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esta segunda Ave Maria purifique seu coração, libertando-o das feridas do passado, dos ressentimentos e das dores escondidas. Que Maria o ensine a amar com pureza e a perdoar com leveza.
Terceira Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esta terceira Ave Maria alcance suas emoções, libertando-o da ansiedade, da solidão e da angústia. Que o Espírito de Deus preencha seu interior com paz e confiança. Quarta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esta quarta Ave Maria o cubra de discernimento, para que ele saiba distinguir o bem do mal, e que nenhuma má influência encontre espaço em sua mente ou coração. Quinta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esta quinta Ave Maria o envolva com coragem para resistir às tentações e enfrentar o mundo com fé, força e esperança. Sexta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esta sexta Ave Maria traga libertação espiritual, quebrando todas as correntes que o afastam de Deus. Que toda sombra se dissipe diante da luz do amor de Cristo. Sétima Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que esta sétima Ave Maria cele com amor divino toda a vida do meu filho, cobrindo-o com o teu manto, Maria, e o consagrando inteiramente ao teu Filho Jesus. Que a tua presença caminhe com ele onde eu não puder ir, e que ele jamais se perca dos braços de Deus. Maria, Mãe da libertação, passa à frente de tudo o que preocupa o meu coração e guarda o meu filho sob o teu olhar. Que esta oração se torne vida, que a fé se transforme em ação e que pela tua intercessão ele volte a caminhar nos caminhos da luz, da graça e da verdade. Amém. Conclusão. Impactante. Maria restaura o caminho e devolve o filho a Deus. Quando uma mãe reza a Ave Maria com fé, nada permanece igual. Pode parecer que o mundo não muda, que o filho continua distante, que a dor ainda pesa, mas algo profundo se move, silenciosamente, no invisível. A oração dita com amor é como uma semente lançada na terra. Por um tempo parece adormecida, mas na hora certa germina. É assim que Maria trabalha, sem pressa, mas com perfeição. Onde há um coração que confia, ela age. Onde há uma mãe que ora, ela passa na frente. Onde há um filho que precisa ser resgatado, ela o toma pela mão e o reconduz a Deus. Maria não apenas ouve, ela caminha. Caminha dentro das histórias das dores, dos medos e das distâncias. Quando você confia o seu filho a ela, ele deixa de ser apenas seu, passa a ser de Deus sob os cuidados da mãe que não falha. E essa entrega é o que traz libertação. Libertação das amarras espirituais, dos pensamentos confusos, das influências que corrompem, das vozes que afastam da verdade.
Maria entra nas brechas da alma e restaura o que parecia perdido, porque nada está perdido para quem reza. Quantas mães viram seus filhos se afastarem da fé e acreditaram que o tempo havia vencido, mas o tempo de Deus é outro. Ele espera, trabalha e transforma. O coração que hoje está distante pode ser tocado por uma lembrança, por um gesto, por um versículo ouvido por acaso. E quando isso acontecer, saberá. Foi a oração da mãe que o trouxe de volta. Foi o amor que não desistiu. Foi a intercessão de Maria que o conduziu novamente ao abraço do Pai. Maria não devolve os filhos apenas à fé, mas à própria vida. Quantos voltam à sobriedade, à esperança, à paz, à comunhão com a família, tudo porque uma mãe confiou. E essa confiança é o maior testemunho que uma mulher pode deixar ao mundo. Uma mãe que ora é um farol aceso nas trevas. É a presença da fé encarnada, a certeza viva de que o amor vence o medo e a oração vence o impossível. Psicologicamente, quando a mãe confia, ela ensina o filho, mesmo à distância, que a fé é mais forte do que o erro, que a misericórdia é maior do que a culpa, que Deus sempre deixa uma porta aberta para o retorno. A fé da mãe se torna a bússola interior do filho, guiando-o de volta, mesmo quando ele não percebe. Esse é o milagre mais belo da maternidade. O amor que intercede é o amor que devolve a luz. Por isso, ao terminar este momento de oração, feche os olhos e agradeça. Agradeça não apenas pelo que já mudou, mas pelo que ainda vai mudar. Entregue o futuro do seu filho nas mãos de Maria e confie, porque nenhuma oração se perde, nenhuma lágrima é ignorada, nenhum amor é esquecido. Maria passa à frente, restaura o caminho e devolve o filho ao coração de Deus. E essa é a maior vitória que uma mãe pode viver. Ver o seu filho, um dia novamente de pé, guiado pela fé e protegido pela Mãe do Céu. E que esta verdade permaneça em você. O amor de Maria não conhece distância, e o poder da Ave Maria nunca cessa. Continue rezando, continue confiando, e você verá, na hora certa, o milagre florescer. Porque quem se entrega nas mãos de Maria nunca caminha sozinha, e nenhum filho entregue a ela se perde.